Saudação de paz a todos os crentes em Jesus Cristo. Queria nessa oportunidade pedir a você que você pudesse se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Queria nessa oportunidade da tarde estar falando sobre a esperança da ressurreição. Todo crente ele tem uma esperança. Ele tem a esperança da vida eterna, ele tem a esperança de ressurgir dentre os mortos. É isso que a Bíblia ensina a respeito daqueles que morrem em Jesus Cristo. Existe um texto na Bíblia que se encontra em João, capítulo de número 11, o versículo de número 23. João, capítulo 11, versículo 23. Vejamos o que diz a palavra do Salvador. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a promessa que o crente tem a respeito da ressurreição dentre os mortos. Lázaro estava morto. O Senhor Jesus o encontra, vai de encontro a ele depois de 4 dias. E a Escritura diz que quando ele chega, Marta, ela se prontifica e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus dá uma resposta: seu irmão há de ressuscitar. E Marta dá outra resposta: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Então eu consigo enxergar pela palavra de Marta que os judeus eles haviam neles uma esperança, a esperança de ressurgir dentre os mortos no último dia. Essa palavra é a palavra que disse o profeta Daniel no capítulo 12. Vejamos o que diz Daniel no capítulo de número 12, versos 1 e 2. Daniel, capítulo de número 12, versos 1 e 2, o profeta diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então o que o profeta dizia? Dizia que naquele tempo muitos dos que dormiam no pó da terra ressurgiriam, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. A esperança de Marta era que seu irmão ressuscitaria no último dia. Então veja que há uma esperança de ressurgir dentre os mortos. Interessante é a palavra de Jó. Jó, no capítulo de número 19, no verso 25, se não me falha a memória. Jó 19, verso 25. O Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Veja que Jó diz que ele vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que esteja consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Ou seja, Jó expressa que tem aquela esperança de na sua carne ainda ver a Deus, de ressurgir dentre os mortos. Os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, como também os irmãos da igreja de Corinto, os irmãos de Tessalônica eram os irmãos ignorantes a respeito da ressurreição dentre os mortos. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, interessante é que Paulo, quando vai falar aos Tessalonicenses a respeito da esperança da ressurreição dentre os mortos, Paulo diz assim no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Qual palavra? A partir do verso 13 em diante, Paulo vai discorrer qual era a palavra que o crente deveria ser consolado.
Interessante é que o verso de número 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, Paulo pede aos Tessalonicenses que não sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que eles não venham ser como os demais que não têm mais esperança e viviam triste. Porque Paulo vai dizer assim: se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Aí Paulo prossegue: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Aí Paulo prossegue: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Qual palavra? A palavra da ressurreição. Então o crente ele não pode se entristecer, o crente ele não pode ser ignorante, o crente não pode perder a esperança de ressurgir dentre os mortos. Olha o que Jesus diz. Jesus diz no Evangelho de João, no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 5, o verso, se não me falha a memória, 29 em diante. Olha o que Jesus diz, os versos 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então há uma promessa de que de ressurgir dentre os mortos. O crente ele vai ressurgir para a vida eterna, e o ímpio vai ressurgir para a condenação eterna. Os irmãos da igreja de Corinto passavam por uma dificuldade. Por quê? Porque alguns haviam ensinado que não havia mais ressurreição. O apóstolo São Paulo ele vai dizer assim, verso 13 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Então, alguns pregavam que Cristo não havia ressuscitado. E Paulo vai dizer, então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Por quê? A pregação do crente e a fé do crente está baseada na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo testifica dizendo, verso 20 do capítulo 15, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Aí Paulo vem e conclui, no último dia, o dia da ressurreição. Verso 51. Olha o que Paulo diz. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. A verdade é, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí Paulo vem e diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53 é lindo. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Aí Paulo vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Paulo vem e conclui dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a certeza do crente é triunfar sobre a morte, porque o crente não vai ficar na sepultura. Todos aqueles que dormiram no Senhor não vão ficar na sepultura, mas vão ressuscitar na ressurreição do último dia.
Então eu deixo essa palavra para cada um de nós. Aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando e nós retornaremos da sepultura. Todo aquele que tiver descido da sepultura vai tornar a subir dela pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa essa palavra para você no nome de Jesus. Deus te abençoe.